Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, na aula passada eu passei para vocês alguns exercícios para a gente verificar o que ficou de dúvida em relação ao sistema nervoso, tá? E aí eu vou pedir ajuda, por favor, para você ler para mim. Observe o neurônio esquematizado a seguir e identifique o nome da estrutura indicada pelo número 1. Tá, então assim, na questão 1, ao invés de apenas mostrar o que é a estrutura 1, eu vou relembrar com vocês os nomes de todas as estruturas, certo? Então vamos lá. Como é que é o nome da parte que recebe o impulso nervoso? Qual é o nome do início? Dendritos. Dendritos, tá? Então eu vou escrever aqui. Dendritos. Certo. Como é que é o nome da parte que tem o núcleo? Corpo celular. E como que é o nome da parte que tem as bainhas de mielina, que a gente viu, que finaliza o neurônio? Axônio. Deu para lembrar isso daqui? Alguém ficou com alguma dúvida das partes do neurônio? Tá. Pode ler, por favor, a questão 2. A reação da pessoa ao pisar descalça sobre um espinho e levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido, analise as informações. Tá, então pode ler a primeira questão. Então, só para a gente então entender o que era a pergunta. Ele está dando um exemplo de uma pessoa que pôs o pé no espinho, tá? E a gente vai analisar o que está envolvido nesse movimento. Pode falar. 1. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho. 2. Calma, vai de novo. Então, na 1, a gente está pensando que o neurônio sensorial vai ser ativado a hora que encostar no espinho. O que vocês acham? Eu acho que dá certo, né? Porque olha só, se o neurônio chama sensorial, ele vai permitir as sensações com o ambiente. Então, quando a gente pensa que o neurônio sensorial, se ele vai permitir a sensação, a função dele é essa percepção mesmo. Ao encostar o espinho, ele vai receber o sinal do tipo, opa, alguma coisa encostou na pele, certo? Então a primeira está correta. Pode ler a segunda. Neurônios motores promovem um movimento coordenado para a retirada do pé. E aí, o que vocês acham? Também tá certo. Por quê? O neurônio sensorial vai sentir o espinho. Só que adianta só sentir? Por exemplo, eu pus a mão numa panela quente. Adianta só sentir que tá queimando? Não, eu tenho que tirar o braço, senão eu vou queimar minha mão. É o mesmo caso. Pisei no espinho. Adianta sentir? Ai, tá machucando. Tá machucando. É praticamente automático, né? Oi? Praticamente automático. Automático, exatamente. Então, o que vai acontecer? O neurônio sensorial vai perceber e o motor vai fazer o músculo contrair para você tirar, no caso aqui do exemplo, o pé do espinho. É aquele velho exemplo. Você pisou e ai, e você já faz assim, certo? Então, essa também está correta. Percebam que é importante que seja um movimento coordenado. A contração muscular precisa ser coordenada. Senão não vai adiantar nada. Porque pode contrair dessa maneira, ó. Eu estou contraindo os músculos da minha perna. Eu estou mexendo do lugar? Não. Então não adianta. A contração precisa ser no sentido de puxar a perna. Tá bom? E o terceiro? O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. Então vamos lembrar. A gente viu que o sistema nervoso periférico era dividido em autônomo e somático. O autônomo era aquele que não dependia do nosso controle. Ou seja, ele era involuntário. Ou seja,
Não adianta você querer fazer porque você não tem controle sobre ele. O sistema nervoso autônomo, então, é o responsável por esse movimento? Não, porque lembra que eu falei que o sistema nervoso somático é o que tinha relação com a contração muscular, que era o que relacionava com os músculos esqueléticos? Lembram disso? Então, a questão 3 estava errada. Tudo bem? Então, vamos lembrar. Sistema nervoso autônomo tem relação principalmente com a regulagem dos órgãos internos, com o funcionamento dos órgãos internos. Enquanto que o sistema nervoso somático tem relação com a nossa vontade. Então, quando eu faço assim, eu estou movimentando o meu sistema nervoso somático. Tudo bem? Sim? Vamos lá, próxima questão. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária, que ocorre devido à ação independente. Tá, pode ler. A. Dos gânglios. B. Do encéfalo. Encéfalo. C. Do cerebelo. D. Da medula espinal. E. Do tronco encefálico. Encefálico. Certo. Então vamos lembrar a diferença entre ato reflexo e ato voluntário primeiro, tá? O exemplo que a gente viu da pessoa pisou no prego e tirou a perna foi um reflexo, a pessoa não pensou, certo? Então, isso tem relação com o nosso sistema nervoso periférico. Lembra que eu falei pra vocês? Primeiro você tira a mão da panela quente, depois você fala, ai, doeu, ai, queimou. Então, qualquer alternativa que tenha relação com o sistema nervoso central está errada. Você tem uma pergunta? Não? Então, tem encéfalo aí, né? Encéfalo também, então não é a resposta, porque encéfalo é sistema nervoso central. Tem outra que é tronco encefálico, também não é, porque tronco encefálico é sistema nervoso central. Qual que é a outra? Gânglios é sistema nervoso periférico. Cerebelo é sistema nervoso central, então também não é. Medula espinal é sistema nervoso central. Então, a resposta é gânglios. Tudo bem? Vamos lembrar? Gânglios são aquelas bolinhas que têm neurônios dentro dela. E nós temos gânglios no sistema nervoso periférico. Se o ato reflexo é feito pelo sistema nervoso periférico, a única resposta tem que ser relacionada ao sistema nervoso periférico. Tá? E para diferenciar o ato reflexo, a gente tem o ato voluntário, que é quando você escolhe fazer alguma coisa. Então, olha só o esquema. Ato reflexo, a ação acontece e depois você entende o que aconteceu. Ato voluntário, você pensa e aí você faz a ação. Deu para entender a diferença? Sim? Professora, Fala. o ato voluntário está no sistema nervoso central? Sim, também, porque o ato voluntário você pensou primeiro, então você está pensando pelo seu encéfalo, certo? O seu cérebro está processando alguma coisa. Então eu vou pensar, eu quero mexer o meu braço. Então eu pensei, vou mexer o meu braço. Aí eu vou e mexo o braço. Entendeu? Eu fui bem lentamente, mas é bem mais rápido que isso, tá? Pode ler a questão 4. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Tá, então no 4 a gente tem que ver o comportamento e entender como que esse comportamento se processa. Pode falar. A. Salivar ao sentir o aroma da comida gostosa. Então vamos lá, por partes. Salivar, produção de saliva na boca, porque sentiu o cheiro. Então vamos entender. Não, aí eu não quero saber se é reflexo ou se é voluntário. Mas seria automático. Sim, é automático, você não escolheu, exatamente. Então, o que acontece? O cheiro entra pela minha narina, vai até a porção do meu encéfalo, do meu cérebro, que vai processar essa informação, e aí depois ele vai mandar uma resposta hormonal ou glandular, no caso aqui é glandular, para minha boca e vai falar, produz saliva. Além disso,
vai mandar uma resposta pro meu estômago e falar: se prepara aí que vem comida, certo? Tudo isso por conta do olfato, tudo bem? Vamos ver a próxima. B. Levantar as pernas, eu acho. A perna quando o médico toca com o martelo no joelho. Então vamos entender. Isso daí é um ato reflexo. Então eu tô lá com a perna assim, aí o médico vai lá para ver se eu ainda tenho os atos reflexos nas extremidades. Precisou de algum órgão do sistema nervoso central? Sim. Do central não, só do periférico, certo? Precisou de algum processamento cognitivo? Não. Precisei em algum momento pensar ou estimular outros órgãos do meu corpo para que isso aqui acontecesse? Não. Então não é a letra B, certo? Vamos ver a letra C. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. Outro ato reflexo. Chegou um objeto na minha cara. Eu pisquei. Isso envolveu algum processamento cognitivo? Não. Depois eu pensar que podia ter batido em mim ou sentir a dor da batida, aí é outro esquema. Mas só chegar perto não envolveu. Então não é a resposta. Vamos ver a próxima. Retirar bruscamente a mão ao tocar em objeto muito quente. Isso também é um ato reflexo, ou seja, eu só puxei a mão, certo? Não processei a quentura, então não envolveu o órgão do sistema nervoso central, tudo bem? Pode falar a próxima. E. Preencher uma ficha de identificação. Ah, agora é importante. A gente vai entender a diferença desse para a letra A. Para você preencher uma ficha de identificação, você vai ter que enxergar essa ficha, então usa a visão. Você vai ter que interpretar o que você leu, então você usa o sistema nervoso central. Você vai ter que mandar uma mensagem para o seu braço e para a sua mão. Pegue uma caneta e escreva. Escrever envolve um autoprocessamento do sistema nervoso central. E aí, qual que é a resposta? A letra A ou a letra E? E. A letra E. Tudo bem? Porque aqui ele queria órgãos do sistema nervoso relacionados e não simplesmente órgãos no geral. Vamos ver a questão 5. A respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta. Tá, então ele quer a incorreta, certo? Vamos lá. A. O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, o qual possui como célula principal um neurônio. Alguma coisa errada nessa questão? Não. Se o nome do sistema é nervoso, o tecido principal é o tecido nervoso. E o nome da célula principal do sistema nervoso são os neurônios. Tudo bem? Pode continuar. B. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Certo, então como a gente viu, o neurônio, ele tem dendritos, corpo celular e axônio como partes principais dele, certo? Lembra que a gente veio uma aula em que eu pus uma bolinha aqui e essa bolinha mandava um sinal pro neurônio e aí esse sinal ia sendo conduzido em saltos no impulso nervoso? Então, quem não lembra, depois dá uma olhadinha na outra aula, tá? Que tá lá gravada para vocês. Essa aula mostrava o quê? Que quando chega um neurotransmissor aqui, esse neurotransmissor emite um sinal. Esse sinal entra pelos dendritos, chega no corpo celular e passa pelo axônio para encontrar um outro neurônio aqui que vai receber esse sinal e vai ser transmitido. Isso chama-se impulso elétrico. É elétrico, é eletricidade que está envolvida. Tudo bem? Certo? Então essa daí também está certa. Sim. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos se propagam. Isso está certo ou está errado?
Tá errado por quê? Porque os neurônios não são conectados? Eles não são conectados. E aí a gente entra no conceito de sinapse nervosa, certo? Sinapse é o nome que a gente dá para a comunicação entre os neurônios. Essa comunicação não é física. Essa comunicação é elétrica e molecular. Então, se eu tenho um neurônio aqui e eu tenho um neurônio aqui, imagina que esse é o axônio de um neurônio, os meus dedos são os dendritos e a minha mão é o corpo celular de outro. O sinal saiu desse, jogou nessa região e aí os dendritos receberam isso, passaram para o meu corpo celular e vão transmitir para o axônio para chegar em outro neurônio depois. Então, sinapse é o nome que a gente dá para essa comunicação entre neurônios, tudo bem? E essa comunicação se dá de maneira elétrica e química. Não há comunicação física, tudo bem? Então não tem um fio só condutor, tá? Pode ler, por favor, a próxima afirmativa. O sistema nervoso e o sistema endócrino, hormônios, possuem uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. Exatamente. Isso está certo porque a gente tem uma situação do sistema nervoso, a gente pode pensar numa glândula que tem no sistema nervoso, que é a hipófise. Essa glândula estimula, por exemplo, as suas tireoides, que são aquelas glândulas que estão aqui atrás da sua garganta, vamos dizer assim, e ela estimula a produção na tireoide de dois hormônios que a gente chama de T3 e T4. E esses hormônios regulam o metabolismo. Quando a pessoa tem muito desses hormônios, ela tem uma doença que se chama hipertiroidismo. E quando ela tem pouco, ela tem uma doença que se chama hipotiroidismo. Como que a gente identifica? Normalmente, a pessoa com hipertiroidismo apresenta o globo ocular saltado. Então, você vê a pessoa, parece que o olho dela vai sair. As membranas dos olhos dela não conseguem segurar o olho lá dentro. Outra característica: pessoas com hipertiroidismo são muito magras. E não no sentido de muito magra porque é genético, não. O metabolismo dela é muito acelerado. Então ela processa as coisas muito rápido, tá? O hipotireoidismo é o oposto. A pessoa com hipotireoidismo pode ter, inclusive, um bócio, que a gente fala, um nódulo enorme aqui. Porque a tireoide não trabalha tão bem e aí ela faz uma bola aqui nessa região, tá? Outro efeito é a pessoa ser mais gordinha. Por quê? O metabolismo dela não trabalha da maneira que deveria trabalhar, ele é bem mais lento. Então, tudo que ela come não é digerido corretamente e aí, por consequência, ela tem uma falta de vitaminas e um ganho de peso. Tudo bem? Pode falar. Tratamento normalmente é hormonal. Por exemplo, se a pessoa tem um câncer na tireoide e precisa remover a tireoide, ela vai ingerir esses hormônios via oral, tá? No caso de quem tem hipertiroidismo, aí os tratamentos podem envolver outros químicos para reduzir a ação da tireoide, reduzir a produção do hormônio, tá? Pode falar. O próximo. Desafio. A partir da identificação da alternativa incorreta da questão anterior, explique por que ela está errada, tendo como base em sua resposta o conceito de sinapse nervosa. Então, eu já havia explicado, vou falar novamente, né? A questão que estava errada era que falava que os neurônios estão ligados.
Os neurônios não estão ligados fisicamente. Eles têm uma comunicação. Essa comunicação se dá por meio de estímulos elétricos e químicos. E esse nome dessa comunicação a gente dá sinapse nervosa. Tudo bem? Alguma dúvida?